Fala galera, começando mais um de Buycast. Hoje eu tô muito feliz, um episódio extremamente especial para mim. Eu vou falar com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu tô há muito tempo tentando conversar, porque de verdade é uma pessoa incrível, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Esse episódio eu acho que eu vou falar muito pouco, eu vou deixar essa pessoa falar porque eu tenho que aprender muito. Eu tenho que absorver muito conhecimento dessa pessoa. A gente vai falar hoje com uma especialista em ABM. Você que é gestor, coordenador, pessoa que trabalha na linha de frente de operações de vendas, precisa se atentar a esse modelo de vendas. Precisa se atentar a esse modelo onde nós vamos aprender tudo. Como é que você que está rodando, você que ainda está no início ou que já tem uma operação rodando dentro disso, vai pegar toda a visão aqui. Vocês sabem como é o podcast. O podcast vai ter erro, vai ter acerto, mas é legal que vocês vão pegar na prática aqui como que funcionam as coisas. Estamos com uma pessoa mais do que especial, estamos com Ariana Araújo, eu vou ler aqui do lado, vocês sabem que é incrível e sempre extenso os currículos aqui. Estamos com a Ariane Araújo, especializada em geração de demanda, já construiu 4 máquinas de outbound e 3 máquinas ABM. É muita coisa, gente. Principalmente quando a gente pensa que a ABM demanda mais tempo do que um outbound, por exemplo, para ser construído. Então é muita coisa. Trabalha com vendas enterprise desde 2014, ou quer dizer, é quase um dinossauro das vendas, Ariane, não pela idade, mas pelo que faz, tá? Já vou deixar claro isso. Liderando times de até 25 pessoas é muita gente. Eu não sei como a pessoa consegue, é muita gente. Já conquistou marcos de conversão de 45% em vendas no ABM. É muito alta essa taxa de conversão. Isso é absurdo. Isso eu preciso descobrir como é que faz isso. Aplicou no mercado nacional, internacional ABM, trabalhou com várias empresas. Cara, a gente tem muito assunto para poder falar aqui. Então, sejam muito bem-vindos, Ariane. Sejam muito bem-vindos aqui ao de Buycast. Hello! Oi, Matheus. Prazer. Dinossauro. Desculpa, depois que eu raciocinei, Eu tá? achei ótimo, eu achei ótimo. Puxa, depois que eu raciocinei, eu falei assim, não, não é isso que eu quero falar, mas você entendeu. Foi um Ai, elogio, eu tá? entendi muito. Muito obrigada, querido. Eu recebi de coração. Olá, Mas, poxa, pessoal. trajetória incrível, muita coisa, e a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é como, em 2014 até aqui, nesse trabalho incrível, montando tanta máquina de venda, como é que a pessoa consegue seguir esse caminho? Como é que é para você ter essa trajetória completa assim? Boa. Poxa, eu passei por várias empresas maravilhosas. Eu acho que isso foi um pontapé muito forte na minha carreira, né? Fiz muito networking também, estudei muito, compartilhei muito conhecimento, fiz muito benchmarking e fui evoluindo cada vez mais. Há 11 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar com Enterprise, era tudo mato, né? A gente não tinha IA, não tinha todas essas novidades que existem no mercado, então a gente fazia muito mais, como dizer aqui em Florianópolis, fazia na raça, né? Então, são 11 anos aí de carreira no mundo de tecnologia, em empresas maravilhosas como RT, Arquivei, o Minichat, evoluindo cada vez mais e trazendo meu conhecimento e meu background para essas empresas e também para o mercado, né? Porque isso é importante, a gente que fala para as pessoas, tenta ensinar, levar conhecimento. A gente faz muito mais por amor, né, Matheus, do que necessariamente por dinheiro, né? E é um ponto que me admira muito, porque eu acompanho direto os seus workshops, que são, poxa, gente, são valores extremamente acessíveis, que dá para ver que você quer realmente passar o conhecimento de um mercado que, Exato. poxa, cada vez mais tem sido explorado, cada vez mais as pessoas têm dado atenção e importância para um mercado como esse. E eu quero aproveitar, e eu sei que muitos gestores têm a dificuldade de passar para os C-levels ali a importância de implementar o ABM. E eu quero fazer um corte no nosso podcast disso. Qual que é a Uhum. importância e o que o ABM consegue ajudar as empresas a, quando eu implemento o ABM, qual que é essa importância e o que ele consegue ajudar? Boa. Matheus, primeiro, o ABM em geral ele é uma estratégia quando a gente está falando de um ACV alto, né? Um ticket médio alto, tá? Muitas metodologias no Brasil falam que para um GTM que seja maior do que 15 mil reais.
15 mil, tu pega aí num mês, vai dar aí um ticket de 1.200. Eu particularmente acho baixo, tá? Então, vou levar para uma consideração se você tem um ticket médio, um ACV, né? Desculpa, maior do que 50 mil reais, você já consegue se encaixar numa estratégia, que é a estratégia mais inicial aí de estágio de investimento do ABM, que a gente chama na metodologia de one-to-many, tá? Então, para os diretores, para os gestores que têm um ACV maior do que 50 mil reais, precisam nichar os seus mercados, porque compreendem que tem uma venda muito complexa, às vezes um ciclo de venda maior do que 90 dias, que é bastante coisa, né? A partir já de 6 meses, 9 meses, um ano, estava fazendo uma mentoria hoje que o ticket médio da empresa era de 150 mil reais, né? Um ticket médio, tu imagina o ciclo de venda. Ou então, para gestores que percebem que o outbound e o inbound não dão conta da estratégia de geração de demanda para trazer receita suficiente, também com o cenário de ABM. Então, a importância hoje para a área de venda vem daí, uma venda super especializada. Por que é super especializada? Porque você polêmica agora, hein, Matheus? Você, que é um coordenador, que é um gerente, que é um diretor, um C-level, buscando ABM para fazer geração, volumetria de demanda, não se encaixa, tá, gente? Então, pensem que essa estratégia não é a estratégia que vocês querem para a empresa de vocês. Por quê? Porque o ABM ele vai apoiar em outras coisas. Provavelmente ele vai fazer assim no funil de vocês. O funil é assim, tradicional. A gente está no podcast. Pera, Matheus, como que eu posso fazer isso? Bom, pensem no funil aí, galera. No YouTube vocês estão vendo, mas assim, pense no funil invertido. Ó, em vez de ser o começo, o fim ser no começo, vamos dizer assim. Exata, olha, gente, pessoa maravilhosa, conseguiu resumir tudo aqui. Mas hoje o ABM vai ter esse foco, então, deixar o topo de funil reduzido para aumentar o ticket médio de vocês, porque a venda ela vira muito especializada, reduz o ciclo de venda, por quê? Porque a equipe de trabalho do ABM ela vira quase a especialista, né, por uma empresa, né, uma empresa que de repente até o mercado, pegando uma empresa como a Nestlé, quantas empresas, subempresas que existem abaixo da Nestlé? Então a gente vai cascateando, né, que a gente chama de hub e um spoke ao redor. Então tem muita oportunidade de fechamento de venda. Então a equipe de trabalho, tanto marketing quanto a pré-venda, a venda, ela começa a virar especialista de uma empresa. Às vezes ela sabe alguém na equipe financeira saiu, e aí a pessoa que é o stakeholder, um champion de uma demanda que você está fechando não sabia, sabe? As áreas não se conversam, entra nesse nível. Então a gente reduz o ciclo de venda por esse mapeamento do processo completo da compra do lead que você quer vender, não o seu funil de venda, né? Lembrem-se disso. Você vai ter um aumento na taxa de conversão, porque viramos especialistas e a gente começa a trabalhar muito mais forte nessas contas, porque essas contas elas são o que a gente chama em ABM contas finitas, né? Diferente do inbound, que você vê aquele maré de oportunidade, assim, sei lá, quase tipo brincar brincar de. Oh, meu Deus. Jogar uma rede, por exemplo. Sabe aquele negócio de neve de bolinha de neve, assim? Isso, O que acontece na bola de neve? Você joga, ela vai se espalhando, assim, né? Então, se pegar é lucro, né? Se pegar é lucro. Ou mesmo a rede do peixe, exatamente a mesma coisa, né? Aqui no ABM, não, a gente está indo com um foco específico, então a especialização é muito grande. E aí gera oportunidade dentro do SP, que é o primeiro passo para construir uma área de ABM, né? Fazer a fundamentação desse vou dizer, desse MVP, né? Dessa proposta de valor. Então a gente tem que entender para quem que a gente vai vender, qual é a segmentação, qual é o público, qual é o GTM dessa conta, qual é a proposta de valor para daí seguir. Assim, Matheus, esse é o cenário perfeito, né, do ABM. A gente sabe que no Brasil as empresas que estão operacionalizando nem sempre entram nesse nível estratégico,
tá? Mas, para quem está me ouvindo, essa é a melhor das boas práticas para a construção de uma área de ABM que vai dar resultado, porque você sabe para onde está indo, tá? Então, só para recapitular aqui, Matheus, aumento da taxa de conversão, redução do ciclo de venda, geração de leads mais qualificado, né? O marketing sabe para quem vende, pré-vendedor sabe para quem vende, vendedor sabe para quem vende, CX sabe que vai receber a conta em algum momento, CX trabalha para também fazer a expansão, né? O land e expand, e aí não tem como dar errado, meu amigo, né? Com certeza. Não tem como dar errado. Eu fico pensando que é quase uma estrutura. Você estava falando, eu estava imaginando uma estrutura de uma construção de um prédio. Então a gente tem a definição ali de um ICP muito bem claro ali no começo, se tem essa construção desde a base. Você até chegou a usar a palavra base ali. E quando eu fico pensando nesse modelo, eu sempre penso ali que muitas empresas elas negligenciam o básico. Então, por exemplo, para eu poder, e aí sou um gestor de vendas, eu estou rodando inbound. Eu preciso ter o outbound para poder rodar o ABM, ou estou rodando outbound, eu preciso ter inbound para rodar ABM, ou poxa, eu tenho um dos modelos, poxa, eu já posso rodar ABM. Tem algum pré-requisito eu como gestor, com o meu time, como empresa, para poder começar a ter esse meio? Cara, essa é uma pergunta de ouro. Poucas pessoas me fazem essa pergunta aí, Matheus. Olha, muito bom. Eu sempre digo que se você tem uma área de outbound que ela entrega uma receita previsível, né, Matheus? Porque ter uma área de outbound, entregar 8% de taxa de conversão e estar feliz com seus míseros MRRs, para mim não é previsível, tá? Então, vamos dizer que eu sou consistente aqui na minha entrega. Beleza. Eu já tenho 70% do meu ABM pronto. Porque provavelmente eu já vendi para uma grande empresa com o meu outbound. Daí o que eu tenho que fazer? Estudar como é que foi esse processo e pivotar de novo, e pivotar de novo, e pivotar de novo. E aí eu vou entendendo, vou fazendo uma receitinha de bolo. Fiz o que eu fiz na mini chat, por exemplo. Encontramos uma receitinha de bolo e fomos replicando. E aí foi tendo sucesso e compreendendo o quê? Uma jornada de ABM que era customizada, mas era replicável. Entendeu? Então eu comecei a encontrando a receita. Ok, Ari, eu só faço inbound. Eu posso ter ABM? Cara, tu pode, mas tu vai sofrer um pouco mais. Por quê? Porque tu provavelmente não vai ter um especialista em prospecção. Provavelmente tu vai ter vendedores que são acostumados a receber demanda, né? Oportunidades bem prontinhas para venda, e aí ele não vai lidar com um ticket médio maior, ele vai penar, tua taxa de conversão vai diminuir, tu vai passar por isso. Ou tu contrata, claro, né, contrata um time especializado, tanto de pré-vendedores, quanto que hoje no Brasil tem, né? Há anos atrás, quando eu trabalhei na Involves, não se encontrava pessoas que tinham experiência em ABM, né? Hoje em dia já se encontra, então é mais fácil. Mas se você tem outbound, tá fazendo certo, tá dando certo para virar para ABM, é muito mais fácil do que o outro cenário de inbound, né? Aliás, Matheus, uma coisa só um asterisco aqui, é muito comum mesmo as pessoas compreenderem essa fala, né? De eu já faço inbound, então ok, agora eu posso fazer ABM. Cara, não, o marketing vamos pensar, né? Se você hoje tem 3 áreas que vão fazer o projeto de ABM, pré-vendas e vendas, o marketing é 33,33% dessa pizza, né? Tá? Então, o resto precisa ser especializado aqui nesse lado também, para a gente conseguir operacionalizar. E muitas vezes as áreas de inbound, elas têm um mindset de inbound, que é o quê? Chega o lead, 1.000 leads, 4.000 leads, 5.000 leads por mês, né? Aquela maquininha muito contínua. Às vezes é difícil de parar, porque se parar, parou, a mídia paga, acabou a geração de demanda, né? E é bem diferente do ABM, né? É quase que incomparável as duas coisas. Eu acho que eu nunca vi
eu tô até tentando puxar na memória, mas um vendedor, um pré-vendedor, acostumado com inbound, ir para uma outra área como outbound, como a BM, e conseguir ter um resultado legal. Conseguia ter resultado, mas não performar daquele jeito. É muito mentalidade, né? A pessoa tá ali, poxa, tô acostumado a chegar um lead mais redondinho e tudo. O outbound, eu acho, eu sou fascinado, eu sou apaixonado com o outbound, eu sou apaixonado com meus pré-vendedores ali, com quem vai. Para mim, é a tropa de elite das vendas. É quem toma não o É, dia inteiro, quem toma portada na cara e vai pro próximo. Eu tenho a teoria do amor ao próximo, que é sempre amar o próximo, a ligação, a próxima pessoa e vai para cima. Então, eu gosto amei. disso, eu gosto muito disso. Eu não sei se você tem essa experiência com vendedores de outbound, de inbound, indo para outras áreas assim, e como que você já viu isso funcionar, você já viu na prática? Eu ainda não vi. Eu nunca vi alguém saindo de uma área de inbound assim, alta performance. Matheus, a minha experiência ela está muito mais atrelado a vendedores que ficam divididos, tá? E juro pra ti, cara, eu choro quando isso acontece. Eu digo ao meu diretor, por favor, não faça isso. Justamente a gente sabe na prática que isso vai dar, que pode dar ruim, né? Vamos dizer. Não vamos ser tão generalistas assim, mas a probabilidade de dar ruim é grande, porque prioridade, não tem jeito. O lead mount ele vai vir mais redondo. Como é que é a métrica do marketing? Agora eu esqueci, acho que quase 86% dos leads que chegam no marketing, eles já compraram, eles que levantam a mão, eles já compraram de você, né? É. Então, ok, falta só o resto dessa porcentagem para o vendedor vender, sabe? Então, tá mais redondo. Agora, o outbound, não, o outbound ele precisa ser gerado a urgência, precisa ser essa venda consultiva, precisa ser o tal do challenge sales, né? Desde o pré-vendedor até o vendedor. Então, eu acredito que se der para separar, meu amigo, nem que seja um para um. Um vendedor teu é inbound, um vendedor teu é outbound, eles têm metas separadas. E aí, vida que segue. Recentemente, inclusive, Matheus, eu trabalhei num projeto com uma empresa que o time de SDR ele tinha metas mais audaciosas e tinha um modelo de comissionamento maior do que o time de BDR de prospecção. E para mim foi tipo, sério? Ué? Porque no nível de complexidade da minha cabeça é muito maior, né? Não só a pré-venda, quanto também a venda, né? Não só o recebimento, mas também o fechamento. Então, eu acredito muito que a especialização nesse sentido faz sentido. E no ABM também. Se você botar uma estratégia de ABM na mão de alguém que faz inbound e tem um funil lotado de bound, esquece, não vai dar certo. Esse vai ser o primeiro gap no seu funil, né? E aí não dá para dizer, Matheus, que é a área, mas as empresas geralmente fazem ou só inbound, ou só outbound, ou só ABM. Eu, por exemplo, quando trabalhei na Arquivei, que agora é Kive, né? Eles tinham eles tinham desde PLG até o ABM, então ter produto para todo mundo. Então, se tu não organizar, né, as especialidades da máquina de venda, fica ruim, porque tu impacta a tua taxa de conversão, aí impacta ter os seus efficiency, impacta CAC, impacta ROI, impacta, ele vai impactando tudo. Aí quando tu vê, chega o final do mês, tu não bateu a meta. Simples assim, né, Matheus? Com a BM também é a mesma coisa. Eu fico pensando, e aí você dificulta o gestor, ele não consegue analisar as métricas corretas, ele não consegue avançar, a gente tem a guerra do marketing vendas ali, e aí o marketing não consegue gerar o que é necessário, as vendas também não, porque esses dias era um caos, porque o inbound está misturado com o outbound, que se mistura com a BM, aquela coisa. Eu fico pensando, a gente fez um podcast agora recente com o Eduardo Correia, da SAS Pro Concert ali. E ele falou muito sobre os primeiros, o passo a passo ali, a gente foi desenhando para poder construir a BM. Se você que está assistindo ainda não assistiu o podcast com o Eduardo, assiste, que é sensacional também. Os dois vão se complementar muito, eu tenho certeza. Mas quando a gente pensa nisso, a gente está falando que marketing e vendas tem que se comunicar muito bem
e existe os primeiros passos ali que eu tenho que seguir. Então, eu como gestor, a gente fala muito com esse gestor, né? Um gestor de vendas que está ali estruturando, está começando. O que eu tenho que me atentar nesse início? Tem uns primeiros passos, tem detalhes que eu tenho que olhar no início de uma operação ABM? Boa. Tem sim, não vou ser redundante aqui com o Eduardo, tá, Matheus? Mas eu sempre, toda vez que alguém me contrata para fazer o desenvolvimento de uma área de ABM, ou consultoria, ou mentoria, ou assessoria, ou enfim, a primeira coisa que pergunto é: qual é o teu ticket médio? Qual é o teu GTM? Qual é o teu público-alvo? Quem é o teu SP? Qual é a tua persona? Por quê? Já viu empresa que não tem isso, Matheus? Não tem como. Não tem como, né? Mas a maioria das empresas brasileiras não tem isso definido num papel, né? E aí, você, coordenador, gerente, diretor que está nos escutando aqui, você vai investir um monte de grana em 2025 na sua estratégia de APM e você não fez essa definição básica de produto, você já começou errado, tá? Então, primeira coisa, coloca no seu OKR, no seu planejamento, faz um look-alike da sua base de clientes, compreenda quais são os tickets maiores, quem mais tem sucesso, compreenda qual é o segmento, quais são os quinais, subquinais, para tentar depois fazer esse mapeamento de inteligência de mercado lá fora, com uma base de dados, Econodata, enfim. Primeiro você arruma essa parte aí da casa, né? Por quê? Porque quando você tem isso organizado, você já sabe direcionar a estratégia de ABM. Ok, então, vamos dizer aqui, Matheus, que a gente vai vender para varejo de moda, tá? Esse é a nossa base aqui, varejo de moda, a gente vai vender para marketing, varejo de moda, a gente trabalha com chat e-commerce, aí tá, a gente chegou para a equipe de marketing, pré-venda e vendas, galera, esse aqui é o nosso foco. Aí o que o time vai fazer? Vai se especializar em varejo de moda. Ele vira o quê? Vira especialista. Ele sabe geralmente quais são as dores das empresas, das áreas. Eles sabem o ciclo, fluxo de venda, sazonalidade do mercado, evento crítico para quem gosta da Inbound Design. Ele sabe, né? Então ele já vai direcionado. Beleza, organizei isso. Próximo passo é ver o grupo de trabalho. Quem é o pré-vendedor? Quem é o vendedor? Quem do marketing apoia? Quem é o sponsor lá? E aí une essa galera, né? A colaboração. Matheus, não existe ABM feito só por marketing. Não existe ABM, que é o Account Based Sales, feito só por vendas. Não existe o ABM Experience, sei lá o que, feito só por CS. Não existe isso, gente. Ou você pensa numa metodologia que ela é cross, ou você vai estar fazendo uma parte do ABM. Você até pode ter resultado, mas provavelmente o seu time vai sofrer muito. Principalmente o time de marketing, né? Porque a especialidade de marketing ela é diferente da especialidade de vendas, de pré-venda e etc. Tá? Então eu acredito fortemente em ABM como uma estratégia. Então, se eu pudesse chamar, mudar o nome, Matheus, eu mudaria de ABM para ABS, né? Que é o S de estratégia. Como o outbound marketing, mas quem faz é venda, né? E aí, para mim é outra coisa polêmica aqui, ó. Eu estava falando que um diretor de uma empresa super importante no Brasil, eu falei, tá, mas o marketing não te ajuda no processo de outbound? Não. Também é outra coisa polêmica aqui, né? Mas assim, como que o marketing ajuda o outbound? Aí você me pegou um pouquinho agora. Ah! Muito bom. Cara, isso é uma coisa não, essa é vou dizer, uma visão de quem trabalha com ABM e lidera os times de pré-vendas e vendas, porque a partir do momento que eu começo a utilizar a expertise do marketing para vendas, eu começo a entender
que uma coisa não é separada da outra, entendeu? Então, se eu quero desenvolver uma proposta comercial customizada, eu quero desenvolver um vídeo via e-mail customizado, eu quero desenvolver um dossiê, eu quero fazer um assessment para uma POC. Cara, isso tudo são coisas que, claro, eu tô falando aqui da área de venda, né? Mas para a área de pré-vendas é a mesma coisa. Eu posso fazer um cliente oculto e entregar, desenvolver um documento X para uma empresa, entendeu? Cara, como eu, pré-vendedor, vou conseguir fazer isso sozinho? Como? Não consigo, né? Não consigo. Eu vou enfim, N coisas que o marketing pode ajudar em pitch, em estratégia, em revisão, enfim, agora tem EA, tudo isso que ajuda a gente e tudo mais, mas tem coisas que a gente sabe que não é tão simples assim de estruturar, né? E o time de marketing pode sim apoiar a área de outbound, como apoia a área de ABM. Então, acho que muito mais uma visão que eu desenvolvi com o passar do tempo, Matheus, de aproveitar o que o marketing faz em pré-venda, entendeu? Conteúdo, isca, muita. Por que não usa a mesma isca? Por que tem que criar a sua própria isca se o marketing ele basicamente é especialista em construção de isca, tá? Entendeu agora? Pegou a Verdade, dica? legal. Eu fiquei pensando, né, eu fiquei pensando porque você já estruturou a área de outbound e ABM. E eu fico pensando assim, pô, você já deve ter errado muito. E hoje você deve ter uma outra visão. São 11 anos praticamente. Ali Deixa eu te fazem. falar, te digo isso porque sabe aquela métrica de 42%? Sim. Quando eu cheguei como que eu cheguei nessa métrica, né? Eu fui contratada nessa empresa para trabalhar com uma melhoria de uma métrica de conversão de 8%, com um time de 10 pessoas. O time de 10 pessoas gerava. Enfim, a conta não batia, Matheus. Não batia. E aí, o que eu comecei a fazer? Trazer as boas práticas do desenvolvimento do que eu fazia do ABM para o outbound. Trazia aqui para cá, trazia aqui para cá. Até que eu comecei a criar uma maquininha de outbound enterprise aqui e uma maquininha de ABM lá, entendeu? E aí o que eu fiz? Eu uni as pessoas. Eu era BDR com vendedor. Era um squad. Era Legal. uma dupla de trabalho, entendeu? Por que era uma dupla de trabalho? Matheus, vamos dizer que a gente trabalha junto. A nossa meta é a mesma. A nossa meta é anime. Tu gosta de ganhar dinheiro? Gosto bastante. Eu também, pra caramba. Então vamos trabalhar junto, eu e tu, porque a gente vai dar muito boa aqui nesse negócio, entendeu? Era isso, beleza. Então, cada pod tinha um direcionamento estratégico, sua meta, sua target list, nananã. E aí, o que foi acontecendo? Eu fui melhorando o processo de qualificação. Hoje em dia, o que as empresas costumam fazer? Vender a reunião. O pré-vendedor serve para vender a reunião e para confirmar se a reunião existe. Parece consultório, né? Recepção de consultório. Cara, não, já que tu tá aí, já que eu sou tua pré-vendedora, Matheus, eu vou usar o quê? Metodologia de qualificação como Champ, metodologia de qualificação como Magic. Eu vou te entregar um pouco mais. Eu posso até fazer uma pocket demo do produto para ti, entendeu? O varejo já chega para ti quase que, ó, boca do gol, entendeu? Então o processo fica tão alinhado entre todo mundo, entre todas as etapas, e o marketing ali apoiando, que no final das contas eu cheguei nessa taxa de conversão. Porque o vendedor trabalhava para o pré-vendedor, o pré-vendedor trabalhava para o vendedor, metodologia de qualificação, a gente tinha um SLA bem definido, como é que era o processo de passagem de bastão, aí sim, bonificava, aí sim eu tinha uma bonificação por venda, o ciclo de venda diminuiu, a qualificação aumentou, que é o que eu falei antes lá, né, do benefício do ABM, tá? Foi assim que eu cheguei nessa metodologia. Cara, e essa para mim é uma das métricas mais surreais, assim, porque mesmo sendo uma líder de ABM nessa época, e acontece muito, né, os líderes de ABM olhar para score, engajamento,
evento, que estava a Renner. Cara, eu como líder de ABM, o que eu vejo? O dinheiro para a empresa. E 42% é dinheiro para a empresa, certo? É muita coisa. É dinheiro para a empresa. Então, eu mudo um pouco a perspectiva, tá? Eu reorganizo, eu saio do status esteirinha, que a gente Sim. sabe que a receita previsível ela virou uma esteirinha em algumas empresas, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu saio, eu dou poder aos BDRs, eu dou poder aos vendedores, eu dou. Vocês querem um dossiê do marketing? Beleza, a gente vai lá pedir para o marketing, sabe? Eu conecto tudo e aí vai transpirando coisa nova, sabe? Porque acontece muito, e eu sei que acontece, o vendedor na ponta olhar para a gente e dizer, pô, marketing não ajuda a gente, não, sabe? Parece que não só quer gerar inbound, só quer gerar lead, né? Não faz pela gente, não faz porque a voz dele não chega até lá, né? Às vezes fica só aqui no líder, sabe? Então eu tendo a olhar um pouco mais expansivo. E aí, viajei um pouco aqui, tá, Matheus? Mas voltei para minha Fica casa tranquilo. agora. Deixa eu até fazer um corte no meio disso tudo. Quando você me foi falando, eu fui pensando muito em treinamentos, em gestores que treinam seu time, e eu fiquei pensando muito no meu time. E eu fiquei falando assim, poxa, talvez eu tô pensando na geração de demanda, em ter mais reuniões, em ter reuniões acontecendo, mas eu não tô treinando meu time para vender em vez de só marcar e qualificar. Porque a impressão que você me passou foi o seguinte: o pré-vendedor, o BDR ali, ele estava preocupado em vender. E não em vender a reunião, mas vender realmente junto com o vendedor, em participar do processo de maneira mais ativa. Então ele se preocupava em, poxa, eu quando eu era BDR, eu tinha a ideia que o marketing não estava nem aí para mim. Eu tinha essa ideia. Talvez um erro do meu gestor, talvez um erro meu de não me preocupar com isso, mas eu achei que não estava nem aí. Mas eu fiquei com essa impressão agora, poxa, gestores que escutam a gente, talvez a preocupação não tem que ser com gerar mais demanda, mas sim gerar a demanda certa com o pré-vendedor vendendo na demanda, e não só marcando e qualificando. Fez sentido o que eu falei ali com o que você estava falando? Com certeza. E em ABM vai ser isso full time, tá, Matheus? Assim, as minhas equipes de outbound, quando eu falo middle, quando eu falo enterprise, elas têm a esteira, né? A esteira clássica delas, que é prospecto, tenho a minha lista, trabalho o meu relacionamento, conquisto as contas, mapeio a demanda, mapeio a oportunidade de fechamento, né? Champ e Magic, faço o meu go live ali de passagem para o vendedor, faço a primeira call para apresentar o vendedor, segue o bonde para o vendedor, certo? Então, para mim, essa é o playbook, vou dizer assim, de um middle e de um enterprise. Agora, quando eu falo de ABM, tem empresas que eu trabalhei em Volves, por exemplo, que a meta do BDR era um OKR. Então, ele tinha que trazer o diretor de operação da Unilever para uma reunião. E depois ali, nada, porque era a Unilever, entendeu? Era tão grande, tão robusto, que a target list de um pod de ABM tinha 5 contas. Era, sei lá, a Mondelez, a Nestlé, a Unilever, a PepsiCo e a Coca-Cola. Ou seja, as que mais dominam o mercado mundial, né? O monopólio de empresas no mundo, tá? Então, no ABM vai depender muito, tá? Do processo enfim, do quanto tem que ser esteira e do quanto tem que ser customizado, tá? Mas acontece muito de não ter, a gente ter que esquecer as métricas de funil em ABM. Então, eu olho para a MQL, cara, não, é um lead ABM que converteu num formulário. Eu olho para a reunião, não, é um relacionamento. Vai gerar negócio? Não sei. Primeiro preciso fazer um assessment, entendeu? Então, esses estágios da vida do lead que a gente usa no nosso funil nem sempre são efetivas para o ABM, porque a gente está falando de relacionamento. Então, quanto mais a gente quer se aproximar
com o deal, com a conta, enfim, o mercado dessa conta, né? Melhor para a gente. Então, oportunidade, enfim, no final das contas era vender, a gente queria vender, tá? Eu fiquei imaginando aqui, e muito pré-vendedor deve ter essa dúvida, e parece ser boba, mas eu fiquei na cabeça assim, poxa, talvez os pré-vendedores tenham essa dúvida. O cara, por exemplo, que faz outbound não tá trabalhando na BM, por exemplo. Ele é um BDR ali, e ele vai começar depois, ele quer ir para essa área, ele quer explorar dentro disso. Só que ele fica na dúvida. Cara, liguei, por exemplo, vamos lá, liguei na Ambev e falei com o seu Lever, e ele me falou não. Acabou a negociação, Adriano? Porque no outbound o cara falou não, o pré-vendedor vai pro próximo, normalmente. Poxa, mas eu tô falando de uma grande conta. Falei com o C-Level, ele me falou, não quero, tchau. E aí? Olha, geralmente, não, essa é uma pergunta incrível, acontece mais do que você imagina no Eu ABM. fiquei imaginando, e eu falei assim, poxa, nunca escutei falando sobre isso, ó. Sim, Matheus, esse é um momento que exige uma análise, tá? Eu, por exemplo, tinha uma conta, que agora eu não vou citar nomes aqui, mas de uma conta que eu trabalhei tanto, e engajava em tudo, Matheus, engajava em absolutamente tudo, ia em todos os eventos, benchmark, jantar, confraria, recebia os nossos kits, recebia os nossos dossiês, levantamentos de ano, reunião com especialistas no assunto, né? Que eu cheguei numa hora e falei, tá, não falei diretamente, né? Mas cheguei pro meu pod, responsável pela conta, e disse, galera, eu não tenho mais dinheiro para essa conta, tá na hora de tirar daqui, entendeu? Abre o caminho, porque ou fecha ou daqui a Ou vai ou pouco. racha. Sim, e quando a gente tá falando de ABM, a gente tá falando de um investimento muito alto, Matheus. Então, tu imagina. E nesse caso, acontece também. A gente sempre diz, a ABM não sai da target list. É um relacionamento de longo prazo, certo? E pode acontecer, essa conta ela pode ficar em stand-by, né? Eu costumo chamar de stand-by, que é aquela conta ali que está num limbozinho, mas ainda é impactada num retargeting, num remarketing, ou num conteúdo aqui, ou num eventinho ali, que é uma conta muito importante para a empresa, tá? Mas tem um ponto super importante. Quando a gente olha a proposta de valor para um C-level é diferente de um gerente, que é diferente de um analista, certo? Então a gente está falando de dinheiro, tempo e operacional, geralmente, tá? Padrãozão aqui, escalinha, tá? Escalinha hierárquica. Às vezes eu falo em diretor, o diretor não tem visão nenhuma de como é que é a operação, e não vai ser ele que vai comprar da gente, certo? Então, eu particularmente, como líder de ABM, Matheus, não diria não. Não diria não. Continuaria fazendo um diagnóstico com o restante dessas pessoas. E tem uma outra coisa que eu gosto muito, tá, Matheus? Eu até vou aproveitar esse gancho, que eu vejo que é pouco falado, né? Muitas vezes, antes de falar com um C-level, eu tento indicar ao meu time falar com um analista, o assistente, quem sofre lá na ponta, tá? Por quê? Porque ele vai te passar a informação que tu quer saber. Não. Ele vai te passar a informação do que tá ruim. Ele quer atenção porque ele quer melhorar, mas ele não sabe como. E aí, quando tu vai lá para frente, tu se faz de cínico, obviamente. Não, brincadeira à parte, galera. Mas você constrói um pitch e usa em artifício próprio as informações que você captou lá atrás, né? Então, só uma forma de conectar as duas pessoas, que às vezes uma não fala com a outra, né? Mas você já vai sabendo qual é a dor dessa área, tá? Então, para mim, continua trabalhando. Eu tenho uma teoria, e aí eu vou até te perguntar. Em ABM, influenciador é mais importante do que decisor? Não tem níveis de critério, tá, Matheus? Obviamente, a gente quer
quem vai nos trazer um ciclo de venda mais rápido, certo? Exatamente. Às vezes não é o diretor. No projeto que eu estava agora, falar com o diretor não fazia diferença alguma. Ele só ia assinar a caneta lá no final. O foco era coordenador, gerente e supervisor, tá? Por quê? Porque era quem ia ter a ideia do projeto, quem era o champion, quem ia implementar, quem ia ser impactado para levar para o diretor. O diretor era uma das etapas do funil de venda, que inclusive é o detrator, né? Que geralmente vai dar o ok não só da caneta, mas como pelo dinheiro mesmo, né? Pelo budget, tá? Que é um processo de vendas exclusivo dessa empresa, né? Então, a gente trabalha as várias camadas, e no AMEM isso é muito rico, Matheus, porque a gente não só tem o nível diretor, vamos dizer, né? Diretor, coordenador, gerente, analista e assistente de uma área, como de outra área, e de outra área, e de outra área. A gente mapeia quem são os detratores, mapeia quem são os promotores, mapeia quem são influenciadores indiretos, né? Então, por exemplo, a área de TI pode negativar, né? Pode ser uma detratora, mas ela pode ser uma influenciadora positiva. Então, quem são as pessoas de TI que vão fazer parte do processo? Quem é da área de compras? Quem é da área financeira? Por isso que tende a taxa de conversão, o ciclo de venda diminui, porque quando a gente faz o account mapping, que é o mapeamento de todas as áreas dentro da empresa que podem fazer parte do processo, a gente já sabe os pontos de contato, tá? E aí traz as metodologias para conseguir fazer essa amarra e não ficar nenhuma ponta solta, tá? Que legal. Eu fico. Você vai falando, Irene, eu fico pensando assim, como é que ela consegue passar isso numa consultoria? Porque é muita informação. Quando a gente pensa bem, é muita informação que tem que passar. E eu fico pensando que gestores erram muito e você já deve ter errado muito. Quais são, assim, os principais erros que acontecem quando eu estou implementando um processo ABM? E o que, até aproveitando o gancho, o que você faria de diferente se você voltasse no tempo? Muito bom. Eu tenho um case de insucesso. Inclusive, até já gravei um podcast sobre isso, meu Deus do céu. Teve um projeto que eu fiz parte faz alguns anos já, e acho que foi um aprendizado surreal para minha carreira, Matheus, surreal. E até hoje eu levo uma frase que eu criei dessa época, porque me impactou muito, que é: o que eu posso fazer hoje para vender amanhã? Hoje para amanhã, não hoje para daqui a um ano, entendeu? Então. Isso é uma coisa assim, se você souber a resposta, eu quero também. Exato, mas aí que tá. Essa é sempre a minha dinâmica de mindset no meu dia a dia, entendeu? Eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que antecipar para agora. Porque eu tinha uma operação de outbound, de ABM, e demorei muito tempo para chegar aos primeiros resultados, Matheus. Muito tempo. Foi quase 1 ano e 2 meses. Para a gente, claro, a gente chegou ali nos 242% ou 5%, não me engano, em atingimento de meta, né, do mês. Mas assim, veio capengando, mas transformando, aprendendo, demorando a aprender, demorando a refazer, analisando, mas vendo que não dava, mas daí tentava um pouco mais, fazia diferente, mudava, sabe aquela coisa. E em algum momento eu poderia ter acelerado um pouco mais e dado mais tração como líder, sabe? Como estratégia. E eu esperei um pouco mais para ver o que dava. E aí foi o erro. E com contas grandes, cara, essa é um aprendizado assim, ó. Porque quando a gente fala de ABM, a gente fala de contas que tem um ciclo de venda muito grande, Matheus, muito grande. E as pessoas, quando elas veem uma conta grande, você talvez já tenha vivenciado isso.
Alguém vê, ai, nossa, recebi a Unilever aqui no meu funil, né? Pensa, meu Deus, recebi a Unilever, e aquilo ali vira um bicho de 7 cabeças. E aí fica todo mundo com medo de tocar na conta. Parece que ninguém é humano lá do outro lado. É tudo diamante, sabe? Diamante intocável, assim. Eu lembro de Então, uma vez, um cortezinho bem rápido. Eu lembro uma vez, Aline, que fica à eu era vontade. BDR, eu era BDR, e aí eu recebi uma empresa, assim, multinacional gigantesca, recebi no meu funil, não sei o que aconteceu, caiu no meu funil, e aí me colocaram e colocaram um número do seu. Eu não sei quem fez isso, mas colocaram. E eu falei assim, poxa, tá aqui, vou ligar. Liguei pro CEO de uma multinacional, comecei a falar aquela coisa de BDR ali, começando falando. Ele falou, tá, bom, tô na praia, só que isso não é comigo, liga pro meu gestor, isso não, eu tenho um diretor para resolver essas coisas. Eu falei, tá bom, desculpa. E desliguei e falei, meu Deus, liguei pro CEO de uma empresa gigantesca, bilionária, do nada, e ele me falou isso. Ele teve paciência para me escutar como BDR. Eu tomei um Sim. susto nessa hora. Cara, e é isso. Imagina tu, sei lá, ligando para ele, mó de boa. Oi, aqui é o Matheus, tudo bem? Cara, eu recebi teu contato, eu sei que tu é o dono, sei lá, da empresa, né? Foi Sei lá, isso. quebra o clima ali, alguma coisa, sabe? A gente acha que essas pessoas que trabalham em multinacionais são intocáveis, assim, pode ser alguém do RH ou pode ser o dono da empresa, sabe? E eu não sei porquê, Matheus, eu ainda não entendi isso. Porque quanto mais eu vou em evento, eu vou em muito em evento, trabalhando com a BM, né? Uma das principais estratégias que tem atualmente. E aí eu vejo que é pessoas falando com pessoas, entendeu? Apesar de ter IA aí agora querendo, sei lá, tirar o vendedor da cadeira dele e vender, sabe, umas coisas mirabolantes. Cara, é pessoas que têm dor no pé, tem, sabe? Esses dias eu recebi a moça da Boticário, linda, maravilhosa, diretora de inovação da Boticário. Ela estava com um sapato que estava machucando o pé dela e eu tinha um microporezinho na minha bolsa, porque eu ando sempre de salto, eu gosto de alfaiataria, essas coisas assim. Ai, amiga, vamos lá, eu vou no banheiro, eu tenho micropore, eu te ajudo, tal, tal, tal. Cara, tá tudo bem, a gente como a Que gente, legal. sabe? E aí, qual é o aprendizado aqui, Matheus? Não trata essas pessoas como se elas fossem diamantes. Feito é melhor do que perfeito. Esses dias eu fiz uma mentoria com uma empresa que ficou 2 meses para tirar um account planning do papel. Cara, o que eu posso fazer hoje para vender amanhã? Não é fazer um account planning em 2 meses, entendeu? Hello, acorda, sabe? Vai pra rua, se arrisca, erra. Cara, nada que você vai fazer vai queimar tanto o seu filme assim, ao ponto de ser retornável, certo? Sim. Então tem muita coisa boa para fazer com a BM e as pessoas têm esse preciosismo muito forte. E aí foi um dos meus aprendizados como com carreira, assim, de erro. É vender rápido, é mostrar valor rápido, é saber vender meu trabalho, é saber analisar as coisas e compreender que o funil ele é cross, ele não é uma etapa só, sabe? Uhum. Então eu fui tendo muita reflexão sobre isso, principalmente, tá, Matheus? Só vou botar a cerejinha do bolo na minha história agora. Essa empresa, depois desse momento, passou pelo processo de layoff. E aí, o que adiantou, né, meu amigo? Foi tudo embora. Meu Tô rindo Deus. de nervoso, tá, galera? Porque eu fui também, fui impactada também. Meu Deus. Mas foi isso. No final das contas, cara, pô, Ari, será que de repente tu tendo nadado um pouco mais rápido, talvez tu teria salvo. Não salvo, né? Mas, tipo, teria dado um fôlego maior para a empresa também, sabe? Eu fico pensando, bom, eu tenho um time hoje que tem 9 pessoas trabalhando no meu time de vendas. E eu fico pensando muitas vezes assim, cara, a gente tem uma responsabilidade tão grande, porque. E eu acho, eu não sei se é perigoso tomar essa responsabilidade, Tarino. Talvez você me ajude até nesse ponto. Mas eu carrego essa responsabilidade. Eu falo assim: se eu não trouxer dinheiro, eu tô afetando diretamente a empresa.
porque a empresa conta com o seu time de aquisição ali, seu time de vendas, trazendo recurso para dentro. E quando Uhum. você me fala isso, eu fico pensando muitas vezes a cabeça do gestor nessa loucura, né? Poxa, eu tenho que, ao mesmo tempo, a ABM eu tenho que dar tempo, tenho que fazer as coisas, eu tenho um outbound rodando que eu preciso trazer, um inbound com marketing, muitas vezes eu tenho que ir lá brigar porque não tá vendo lead, aquela loucura, aquela coisa louca, essa responsabilidade em cima do gestor. E aí pensando nesses modelos de venda, como é que o gestor equilibra isso tudo? Boa. Matheus, eu só vou fazer só um disclaimer. Se Felipe Coelho estiver me ouvindo aqui, não sei se você acompanha ele, teve uma fala dele no último Rapport Connect, que foi em o último não, o primeiro, né? Que foi em 2023, aqui em Florianópolis. E ele falou uma coisa que é tão idiota, não é idiota, vai, tão simples, mas que marcou muito a minha visão, que quando a gente fala de geração de demanda, de vendas, principalmente pré-vendas, né, equipe de prospecção, no final das contas, a gente existe, a geração de demanda existe para gerar ROI. E como que tu gera ROI, Matheus? Não precisa nem responder, né? Então, óbvio que não precisa nem responder, intrínseco a resposta, né? Mas tudo que tange isso está relacionado ao que a gente tem que proteger e cuidar, certo? Dia a dia, olhar, não deixar para trás, ter o MTD, né? Ter a previsibilidade junto com o time, sabe? Saber. Não deixar para o final do mês. Cara, eu acho insuportável pessoas. Deixa tudo para a última semana, né? Quero tocar o sino na última semana, porque é mais empolgante. Não, é ataque cardíaco, gente. O que você pode fazer hoje para vender amanhã, sabe? Então, eu acho que é isso. E a ABM é pior ainda, tá, Matheus? Porque quando a gente fala de ABM, é tudo muito mais difícil, porque é um ciclo de venda mais longo, porque às vezes demora para vir um evento para fazer acontecer, demora para um projeto ficar pronto, porque passa pela mão do marketing, passa pela mão de pré-venda. Então, acho que a gente tem que cuidar do todo, assim, a gente está indo para o caminho certo, a gente tem as pessoas certas para onde a gente quer chegar, a gente está treinando, desenvolvendo essas pessoas, dando feedback, trabalhando com elas, com um time unido com o mesmo propósito, né? Estrela do Norte, sabe? E aí, quando eu digo Estrela do Norte, Matheus, eu nem digo. Às vezes, quando a gente fala principalmente da área de vendas, né? Menos da área de marketing, a gente fica com a métrica única, né? Tua métrica, Matheus, é de 10 mil, tá? E a minha é de 50 leads. E a gente esquece que, na verdade, a nossa meta principal é a missão da empresa, né? Que às vezes é impactar vidas, é impactar gestores de frota, sabe? É esse o impacto que a gente tá. É o cartão de visita da empresa, assim. Então, acho que tem isso. E eu acho que a rotina, Matheus, o dia a dia. De se juntar, trocar ideia, a gente conseguir ter essa visão estratégica dos números, visão. Para cada 5 contas que eu abro da minha target list, eu sei que eu gero X%, alguma previsibilidade, sabe? Essa estratégia aqui de ABM, ela é mais lucrativa do que esta, sabe? Então, eu tenho uma visão estratégica que, às vezes, eu acredito que, olhando o líder de pré-venda, pelo menos, às vezes pouco tem, né? O sales efficiency, eficiência de venda, tá? E aí, quando a gente fala de ABM, ainda mais, porque a gente vai olhar para CAC, LTV, ROI, custo por lead, custo por campanha, custo por conta. A gente vai olhar score, engajamento, X% de engajamento, Y% de engajamento. Essa semana o score dessa conta caiu. O que eu vou fazer para reajustar? Vendas. Você fez o que você tinha que fazer para vendas?
como tá isso aqui? Marketing, tá pronto esse projeto? Então, por isso que chama orquestrar, né? Porque é difícil fazer toda essa orquestração, tá? Mas acho que para mim é isso, Matheus, um pouco de pessoas, um pouco de números, sabe? E tentar equilibrar a balancinha e não deixar a peteca cair, hein? O gestor ele fica muito solitário às vezes, né? Então, esses bate-papos, os podcasts, isso tudo, eu acredito que o gestor que está escutando a gente, ele acaba se sentindo acolhido de certo modo, porque ele está vendo que assim, poxa, tô fazendo, tô no caminho, ou não tô indo, eu preciso agora mudar. Eu penso muito nisso, eu já vi muito gestor e conversei com muito gestor que me falou o seguinte, cara, já fiz tudo. Tô rodando meu inbound, tô rodando meu outbound, eu tô aqui construindo a BM, tô com a minha cabeça a mil e não tô batendo meta, não tô construindo, as pessoas estão fazendo melhor, não consigo mais, tô pressionado, tô pressionando, tô apertando, tô fazendo isso, é aquela coisa toda. E estamos entrando em 2025. Então, opa, deu uma travada aqui, mas voltou. Estamos de volta. Voltou. Faz Estamos de parte. volta. Ao vivo é sempre assim, quando a gente tá gravando. Podcast o bom é assim. E teve um podcast legal, vou até fazer o corte aqui. Teve um podcast uma vez que a gente tava presencial, aí do nada a pessoa falou assim: vou no banheiro. E foi no banheiro, eu fiquei olhando assim, ué. E ficamos conversando ali, eu e uma pessoa que tava do meu lado, enquanto eu tava no banheiro. Essas coisas acontecem. Podcast é bom por causa disso, tem uma informalidade também. Tá Faz parte. bom, entendi. É legal. Mas eu estava falando dos gestores, né? Deles se sentirem sozinhos, essa questão toda. E aí a gente tem um ponto aqui agora importante, que estamos entrando em 2025. Estamos agora em 2025 já. É, e, e a gente tem pessoas começando novas trajetórias, novos pontos, implementando novas ferramentas, implementando a BM. Quais são as tendências para 2025 agora? O que a gente pode esperar do ABM em 2025? Boa pergunta, Matheus. Primeiro, o próprio ABM, né, querido? Porque. Teve uma Ai, vez que ai. brigaram comigo, Ariane, no LinkedIn, porque eu falei assim, eu falei que era uma tendência, ou eu não lembro a palavra exata que eu usei, eu falei que era uma tendência, ou eu falei que, poxa, esse é o futuro. Começaram a brigar comigo e falaram assim, não, é presente, já usamos, já está acontecendo. Eu falei, não, calma aí, não. Mas, bom, o ABM é muito importante, né? Mas, assim, Matheus, sim, o próprio ABM já é uma tendência, já vem sendo uma tendência. Eu faço a BM desde 2018, 2019. Agora, imagina, 2025 é que as pessoas estão falando sobre isso real e oficial no LinkedIn, assim. Então, tu imagina só, né? Só que eu tenho medo também, porque eu cada vez mais recebo pessoas que querem fazer mentoria, consultoria, assessoria comigo, e até masterclass, a certificação, por quê? Porque não estão fazendo do jeito certo, estão gerando o resultado certo. Então, sabe, a gente volta para a mesma premissa do inbound e do outbound, de que as empresas querem fazer, mas acabam não conseguindo fazer, ou fazer porcentagens, né? Não fazer completo, assim, trabalhar com vendedores junto com inbound e outbound, tudo isso que a gente já falou aqui agora, né? E um pouco mais, né? Trabalhar com marketing separado de venda, ou às vezes até ter um pré-vendedor que usa os mesmos pitches, acaba fugindo aqui do ABM, né? Então, acho que a tendência é a BM 25, as empresas compreendam, diretores, coordenadores, gerentes, compreendam que é para ticket médio, alto, né? Então, como eu falei, uma CV acima de 50 mil reais, que vai dar aí um ticket de 5 mil por aí, né? Arredondando para cima, 5 mil mês. Mas tem um ponto importante, gente, que é tendência, mas aí também tem um pouco de medo de fazer esse buzz, né? Mas a gente já está vendo a escala do ABM nos Estados Unidos, Matheus, e isso é uma super, super, super tendência. Eu não vi ninguém falando sobre isso no Brasil ainda, tá?
mas já tem algumas empresas trabalhando com um ticket médio mais baixo para a escalada de ABM nos Estados Unidos talvez pela sofisticação, né, da própria estratégia, mas também pelos bons resultados, assim, tá? Então, já começo a ver tickets ali de 1.300 por aí. Então, já é bem audacioso se tu parar para pensar, né? Quando a época que eu trabalhei na Omnichat, a gente aplicava a ABM para um ticket de 5 mil reais, tá? Para o Brasil, para um custo de aquisição, já é arriscado, tá? Então, e por isso até era uma esteirinha, né? Era replicável, era um ABM replicável customizado, tá? Mas isso é uma grande tendência lá fora. Já tem empresas aplicando e estou super ansiosa para estudar um pouco mais e trazer isso para cá, até para já começar também trazer essa tendência em consultoria, assessoria e as mentorias e a masterclass também, que é um serviço que eu trago para o mercado, tá? E olhando Big Super Tickets, né? A gente tem várias empresas agora, principalmente empresas de grande porte. Então a gente tem empresas como a Guerra, a Randon, trabalhando com experiências super imersivas. E eu tô achando o máximo isso, eu tô acompanhando. Eu fui agora recentemente na Fenatran, no ano passado, né? Finalzinho do ano passado, e eles estão conectando os seus prospects, né? A essa experiência imersiva mesmo, de óculos, né? Realidade aumentada. Então você chega para ver um caminhão e já tá ali conseguindo ver como se você estivesse dirigindo mesmo, sabe? Então, isso é uma coisa impressionante, até se fosse um webinar, eu estava te mostrando aqui, mas eu até fui lá na Guerra ver, então é uma realidade bem, bem bacana, assim, e não só isso, tem outras empresas, principalmente automobilística, que já fazem a BM, né? Eles fazem a BM, as grandes empresas, até acho super legal, acompanho algumas empresas, como, por exemplo, a Bowie, eles têm clientes grandes, Lenovo, Microsoft, que também fazem a BM, aplicam essa estratégia aqui no Brasil, né? Então, essa experiência imersiva tá super em alta, tem parte ali da condução mesmo, a pessoa tá ali num... Ai, gente, esqueci o nome do... Agora me fugiu também, meu Deus. Negócio que você pode dirigir, né? Aí que tá. Me fugiu. Meu Deus, É, travou. a gente vai lembrar quando sair daqui, provavelmente, Vai Matheus. dar certo. Mas são espaços, ambientes onde a pessoa ela entra e tem a experiência de ter comprado Simulador? aquele simulador, isso aí, bom garoto, é isso aí. Para gente que trabalha com SaaS, né? Eu trabalho com SaaS, por exemplo, é um pouco mais complexo, mas acredito que faz sentido tentar trazer isso para o SaaS também, né? Pô, como seria talvez se você estivesse trabalhando com software, enfim, alguma coisa eu vou trazer para cá para a gente, tá, Matheus? Que eu acho que é super válido também. Entretanto, todavia, querido, é um orçamento muito maior do que às vezes muitas empresas compreendem, né? Que faz sentido. Então, a gente está falando aí de grandes empresas que precisam trabalhar com experiências um pouco mais imersivas. Essa semana eu conversei com uma empresa que trabalha com mineradora, válvula, essas coisas assim. E a pessoa ficou surreal com isso. Tipo, meu, Ari, que ideia genial, tem fornecedor, tem um fornecedor, já passei o fornecedor, então, assim, meu, para empresas que têm produto, né, produto físico mesmo, muda bastante o jogo, assim, da experiência, tá? Que eu estava conversando contigo antes também, Matheus, a gente volta pro mundo dos eventos, né? Isso aí é uma tendência que pós-pandemia estava frequente, mas agora vai estar muito mais frequente.
Eu estou vendo muita gente pensando em evento próprio, mas muita gente também se relacionando de forma até mais field sales, vou dizer, Legal. sabe? De Matheus, estou em São Paulo, eu vou passar aí, vamos tomar um café, vamos almoçar, e aí eu finjo que sou um almocinho, mas na verdade te levo para uma experiência sensacional, sabe? Final do ano passado, o time de projeto que eu estava participando teve uma super experiência no campo lá do Fluminense, Botafogo, sei lá. Então, para quem gosta de futebol, então tá rolando muitas essas tendências assim de eu vou no evento e depois eu tenho um happy hour com o pessoal do evento, e aí tu vai ver são todos diretores, e aí tu vai ver, leva um cliente junto para vender por ti, né? Leva lá para um Skyline. Então o pessoal da ABM tá explorando bastante essa frente, tá, Matheus? Tá explorando a frente também de conexão das comunidades, tá? Isso é uma coisa que não, claro, não só de ABM, né? Muita gente está falando de comunidade. Cara, eu, assim, desde a RD, eu nunca tinha ouvido tanto falar de comunidades, mas agora está muito frequente. Então, empresas que estão conseguindo conectar seus clientes com seus clientes com seus prospects, seus clientes com seus prospects com seus CSMs, né? Os seus especialistas em projetos, ou então esse grupo, né, de conexão entre essas pessoas, assim, faz um benchmark para boas práticas, enfim, conecta, porque para a gente é muito fácil, Matheus, isso. Eu abro o LinkedIn, tem, sei lá, muita gente para eu me conectar, né? Mas às vezes, para o cenário que a gente está vendendo, não é. Eles têm sede disso, né? De conhecimento, de atenção, de troca. Então, essa questão aí de evento barra comunidade, aí trazer conhecimento, trazer conteúdo é uma coisa super importante para o cenário, tá? Pô, que legal. Outra Tem muito. coisa. Pode falar. É, Eu só quero comentar um ponto legal, é que quando você falou sobre os tickets médios menores ali na BM, eu lembrei de uma operação que eu acompanhei, aonde o plano deles, e aí até eu achava um pouco controverso às vezes, mas às vezes eu entendia, que era basicamente o seguinte, cara, traz a conta, independente do valor, e aqui dentro o CS trabalha para a gente poder, junto com o time, para a gente poder aumentar esse valor. O importante é eu trazer a conta. Então, entra dentro dessa tendência isso? com certeza. Nossa, Matheus, sim, que bom que você lembrou disso. Uma das apostas do ABM é conquistar a conta para expandir as contas, né? O funil borboleta lá da Win by Design, né? Então, eu já trabalhei. Esse ticket médio de 5 mil reais que eu te falei, exatamente essa era a proposta. Então, a gente mapeava a conta com potencial de expansão, né? Então, quando a gente estava olhando para ela, a gente sabia que ela ia contratar isso aqui, mas ela tinha o potencial de ter isso aqui, né? E às vezes, Matheus, agora eu vou te falar uma coisa bem a verdade, tá? Coisas que ninguém fala para você. Mas muitas vezes as empresas, elas querem ter certas empresas como estratégia dentro de uma empresa. Por exemplo, Matheus, a gente tem a Dubai, tá? A Dubai é a nossa empresa. E a gente quer vender para a Unilever porque a gente quer abrir esse segmento. E aí, querido, foda-se o quanto eu gastar. Pode falar palavrão. Pode, fica à vontade. E aí, se o quanto tu vai gastar, enfim, tu quer ter, porque é nome, é concorrência, é gatilho de autoridade no mercado, tá? Então, às vezes pode acontecer também. Vaidade, tá? Vaidade, ou, como tu falou, pensando em land e o expand depois, né? Estratégia. No ABM, Matheus, eu gosto muito disso, assim, acho que é uma das coisas que eu mais amo mesmo em trabalhar com a ABM, que é a diversidade de intencionalidade. Porque o ABM nada mais é do que
muita intenção de relacionamento ao mesmo tempo, entendeu? É como se tu, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Você é casado? Não. Não? Então tá, vamos dizer que você quer se casar e você encontrou uma pessoa que é essa A pessoa, verdade é que eu quero me enfim. casar, a pessoa eu ainda não encontrei, mas vai falando que eu já Então tô tá. recebendo isso aqui. Tá bom, tá bom. Então tu encontrou a pessoa, Matheus, é o teu SP. Vamos. E aí o que tu vai fazer? De tudo para conquistar aquela pessoa, né? Vai ser um monte de interações muito positivas e aquela pessoa vai ficar com você na lembrança, né? Isso é basicamente o ABM. Ele quer se conectar genuinamente e te trazer várias experiências para entender que no momento certo do negócio você vai estar no topo pelas experiências que você deu para essas empresas, tá? Então é isso. Oh, sensacional. Eu acho que você ia falar uma última tendência ou não? Tinha mais uma Uhum. ou. Eu tinha, sim. A gente vem falando agora. Assim, a gente fala sobre isso desde 2019, 2020, 19, por aí mais. A gente está vendo muito essa questão da mídia vídeo acontecendo, Matheus. Mídia vídeo em LinkedIn, mídia vídeo no WhatsApp, aquela bolinha, né? Mídia vídeo em formato e-mail, com uma proposta de valor sensacional. E essa semana, uma empresa muito importante no Brasil, uma unicórnio me chamou para falar sobre isso. Eu fiquei tipo, caraca! Então isso voltou a acontecer, uma coisa que eu fazia em 2019, nem lembrava direito. Lembrava, mas era tão usual, sabe? Que você já fica meio que, isso já não é mais buzz, né? E as empresas então retornam a começar a olhar para isso, de repente, ou melhorar isto, que é usar a inteligência artificial voltada para vídeo, né? Ferramentas que fazem isso sensacional, bota logo de by Ariane, sabe? Confeccionam esse pitch para esse vídeo, então estou vendo muita tecnologia voltada para isso também. E encontrando cada vez mais, assim, eu sou uma promotora da IA quando o assunto é me ajudar, apoiar vendedores, apoiar marketing, mas quando o assunto é substituição de algo, às vezes eu ainda estou aprendendo como é que isso vai acontecer e sei que tem, estou de olho e vou trazendo novidades ali no meu LinkedIn, né? Mas a princípio é para isso que eu estou vendo, assim, essa customização realizada via IA, que é uma tendência também internacional e Brasil, tá bom? Boa, eu acho que é uma coisa que é inevitável, tá chegando e já chegou, e não tem como, e é uma coisa que a gente vai usar muito, com certeza. Esse 2025 vai ser muito utilizado. Liane, O como é problema é o custo disso, né, Matheus? Fui dar uma olhada ali no como seria um vendedor do chat GPT, milhões, sabe? Tem brasileiro não consegue, não. ainda não chegamos a esse nível, Mas fala aí, querido. mas coisa boa. Liane, eu queria saber pessoas que, poxa, se interessaram em ABM e querem fazer sua consultoria, querem fazer workshops, querem estar com você, querem chamar você para as empresas para poder falar sobre isso. Como é que ela faz? Como é que ela entra em contato com você? Boa. Olha, o jeito mais fácil, Matheus, é entrar lá no meu LinkedIn, Ariane Araújo, Ariane com Y no final. Ali tem um link do meu WhatsApp, é só me chamar, qualquer horário. Eu vou responder assim que possível. Ou então me manda um direct ali no LinkedIn e a gente se fala, tá? Minha rede oficial de conhecimento corporativo é no LinkedIn, então, em geral, meu conhecimento está lá. E lá vocês veem tudo que eu posto, todas as novidades que eu tô olhando. Geralmente o que eu posto é o que eu estudo, tá, gente? É super realista. Eu adoro estudar, então tudo que eu vejo de novidade, hype, assim, eu já, caraca, isso não pode ficar só comigo, eu tenho que compartilhar com o mundo. E aí eu acabo trazendo esse texto e colocando lá, tá?
Mas podem me chamar para bench, para conversa, podem me chamar para contratações também. Eu, putz, Matheus, tudo isso que acontece na minha vida é orgânico, sabe? Nada eu paguei para ter, para desenvolver. Então, eu cheguei até aqui levando conhecimento e levando conversa e atenção para as pessoas. E eu vou continuar fazendo isso até não puder mais, tá? Então, estou super aberta aqui, gente, para ajudar o ecossistema, porque eu acredito que é o bumerangue, né? Sempre que vai e volta também. Então, podem contar comigo quando o assunto é ABM. Pô, sensacional, eu fico super feliz de receber, você sabe disso. Eu tô muito feliz de verdade de ter você aqui. É um podcast que eu vou ter com muito carinho, que eu tenho certeza que eu vou rever e ver várias vezes. E, poxa, de verdade, obrigado por tudo, obrigado por estar aqui, obrigado por cada conhecimento compartilhado no LinkedIn, porque eu aprendo muito com você, os workshops, tudo que você coloca. Eu sou fã de carteirinha e estou sempre ali assistindo. E recomendo para todo mundo, vá no LinkedIn, Querido. veja tudo da Ariane, tá bom? Obrigado demais, Obrigada, Ariane. Matheus. Obrigada pelo convite, foi muito especial, principalmente falar sobre esse assunto que eu amo muito. Me senti privilegiada de estar aqui hoje contigo. Espero que a gente tenha impactado positivamente a vida de várias pessoas. Você que está aí, comenta o que você achou desse podcast, o que você aprendeu hoje aqui, qual que foi o insight que você tirou no meio dessa conversa aqui, tá? Curte, compartilha com um amigo, com aquele gestor que você quer que ele implemente a BM, ou aquele amigo que ainda está meio confuso, manda para ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais, gente. Obrigado, gente. Tamo junto, até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau para vocês.